Hoje temos aqui alguns Lucas e hoje vamos abrir no livro de Lucas. Não é o livro deles, mas eles um dia vão fazer um livro também, amém? Tentem começar a profetizar coisas sobre as nossas crianças. Nós não como pais, não é só orar para proteger. Claro, temos que orar para proteger, mas temos de declarar coisas poderosas sobre a vida deles. A nossa boca, o Senhor nos diz em Deuteronômio, a nossa boca tanto serve para abençoar como para amaldiçoar. Nós não amaldiçoamos, amém? Nós abençoamos, declaramos vida, declaramos que eles impactarão o mundo das nações. Lucas 8, vamos ler os primeiros 4 versículos. Declaramos que eles impactarão as regiões da terra por onde eles forem. Hoje temos aqui na igreja pessoas que são de Portugal e pessoas que são do Brasil e de outros países. E eu tenho a certeza absoluta, quando eram crianças, nunca lhes passou pela cabeça que iriam estar aqui hoje. Mas Deus tem um propósito mesmo para aquilo que não nos passa na cabeça. Principalmente para o que não nos passa na cabeça. E Deus quer nos alinhar nos seus propósitos, quer nos alinhar no seu caminho, porque é mais fácil a gente trilhar um caminho sabendo o que estamos a fazer, sabendo que alguém nos está a impulsionar nesse caminho e a direcionar, do que nós lutarmos contra o que não vale a pena lutar. É alinhar. Pensem bem, quando o profeta Ezequiel é levado nas águas, o anjo só o levou até à borda. A minha Bíblia não diz, a minha versão, não diz que o anjo puxou para dentro d'água. Ele foi avançando. Ele percebeu que era bom e que queria mais. O mover de Deus é bom e a gente quer mais. E que se nós estamos alinhados com o vento que sopra, nós vamos mais facilmente. Se nós não estamos alinhados com o vento que sopra, a gente luta, desgasta-se, não alcançamos e vem uma coisa que se chama frustração sobre a nossa vida. Amém? Então, Lucas 8, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades com ele, disse a parábola. Senhor Jesus, entregamos não somente este trecho da Tua Palavra Santa nas Tuas mãos, mas entregamos toda a ministração, entregamos todo o mover que vai acontecer aqui nesta sala, na Tua Eclésia. Senhor Espírito Santo, abre os nossos corações para receber a Tua Palavra, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua Palavra. Na autoridade do nome de Jesus, eu decreto que todo o ouvido espiritual que possa estar fechado se abra agora no nome de Jesus. Toda a fortaleza de mente seja quebrada na autoridade do nome de Jesus, para ouvirmos o que Deus tem para nós, para não ficarmos à porta da igreja, mas para entrarmos no Santo dos Santos e ouvirmos o que o Deus Todo-Poderoso tem para cada um de nós nesta manhã. Move-te no nosso meio, Senhor Espírito Santo. Envolve-nos na Tua graça, envolve-nos no Teu favor, mostra-nos a Tua graça, mostra-nos o Teu poder nesta manhã, Senhor, para sairmos daqui homens e mulheres preparados, ataviados para aquilo que Tu tens para nós, começando hoje esse posicionamento, essa transformação. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Depois do verso 4, depois daqueles 2 pontos, o Senhor Jesus nos conta a parábola do semeador, né, que todos nós conhecemos, sobre a palavra, tanto pode ser lançada numa terra firme, numa terra boa, ou numa terra que não é tão boa. Mas hoje não vamos falar desta parábola. Vamos falar do posicionamento de Jesus e das pessoas que seguiam Jesus. Não vamos falar daquelas pessoas que não seguiam, porque esses nós já sabemos que precisam de aprender quem é Jesus. Então hoje vamos falar daqueles que seguiam Jesus. Quem é que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia? Era Jesus. Diz logo no verso 1 que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. A Bíblia nunca se repete. A Bíblia não tem nenhum problema de dislexia, como às vezes nós temos, dificuldade em ler ou em escrever. Então, se a Bíblia nos diz que ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, é porque é importante perceber a diferença entre uma cidade e a diferença entre uma aldeia. E para nos mostrar que Jesus tanto tem prazer em estar num lugar que tem milhões como num lugar que tem dezenas. Jesus não faz acepção de pessoas. Se algum de nós alguma vez pensou, eu sou tão pequenino, mas quem sou eu no reino? Que hoje isto começa a entrar já no nosso espírito. Para Jesus é tão importante uma cruzada de 1 milhão de pessoas
como uma reunião de 3 pessoas ou de 2. Aliás, o Senhor diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente no vosso meio. Então Jesus não distingue se somos 1000 ou se somos 10. Jesus distingue o nosso coração, a nossa ânsia de receber a sua palavra. Por isso é que o Senhor nos diz que a corça tem sede. E a corça, quando tem sede, a corça aguça o seu olfato à procura do cheiro das águas. Se calhar nós não sentimos cheiro. Se a água for limpa, a gente não sente cheiro. Se a água for suja, a gente sente o cheiro. Não é? Aquela água que tem lama, aquele pântano cheira mal. Mas a água limpa, pura, nós não sentimos o cheiro. A corça sente. Porquê? Porque precisa dessa água para viver. Nós temos que sentir o cheiro da palavra de Deus. Temos que ter vontade de sentir aquele cheiro. Há pouquinho estava ali na porta com o João e até disse assim, hoje não temos almoço, mas está a vir aqui um cheirinho tão bom de comida, de refogado, que alguém está a fazer. E o João dizia, se calhar é o Pingo Doce. Meu, não está vento nenhum. E o João perguntou, estás em jejum? Pois é isso. Está a fome, está a vir ao de cima e a gente começa a sentir os cheirinhos bons. Então, quando a gente tem fome da palavra de Deus, a gente cheira, a gente anseia. Vou chegar a casa, vou conseguir pegar na palavra de Deus. Quando não temos fome, as coisas deixam de ter significado. Mas isto, porquê que Jesus nos fala que andava de cidade em cidade? Porque Jesus sabia qual era o seu posicionamento. E Jesus sabia o que é que ele devia fazer. Então Jesus sabia qual era o seu chamado. Amém? Jesus sabia que ele tinha um reino, que ele tinha que falar sobre esse reino. O Senhor nos diz na sua palavra que a primeira coisa que Jesus dizia e que João Batista dizia não era sobre o reino, era arrependei-vos que o reino está a chegar. Você tem que haver arrependimento, mas o reino está a chegar. E Jesus estava nesse sentido. Jesus sabia que para ele se posicionar no reino era fundamental para ele cumprir a sua missão. Jesus tinha uma missão. E a pergunta que hoje o Senhor tem para nós é, qual é a nossa missão? Qual é a missão que cada um de nós tem? Qual é a missão que nós temos? Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Se nós não soubermos qual é o nosso chamado, nós não vamos conseguir andar de forma a fazer o quê? A cumprir a nossa missão. Jesus sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito, e isso levava a uma missão. Nós temos que saber qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, para podermos chegar à missão. É um processo, tal como é o nosso processo de amadurecimento espiritual e de crescimento espiritual, é exatamente o mesmo processo. Se nós nem sequer soubermos qual é o propósito de Deus, como é que nós podemos chegar à missão? Se eu não sei qual é o meu chamado, se eu não sei qual é o meu propósito, a missão é algo que é inatingível. Mas o Senhor Jesus quer que a missão que cada um de nós tem, porque nós não estamos aqui por acaso, amém? Não foi por acaso que um dia alguém nos falou de Jesus ou alguém orou por nós. Não foi por acaso que nós dissemos sim a uma vida que não sabíamos o que é que ia acontecer a seguir. Foi porque o nosso espírito já estava a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e começou a perceber, nós temos que deixar as nossas coisas para fazer as coisas do Senhor. Temos que deixar os nossos hábitos, as nossas, perdoem-me a expressão, as nossas manias para seguir aquilo que Jesus tem para nós. Então, nós temos que saber, e Jesus sabia isso. Jesus sabia que tudo o que ele fazia era como se fosse uma pecinha, que juntando à outra pecinha, ajudava a que a missão estivesse completa. Pensem num Lego. Um Lego pode ser muito simples, 2 pecinhas, 3, ou pode ser complexo, com milhares de peças. Nós podemos ter um carro, podemos ter uma nave da Guerra das Estrelas que é complexa, um navio para fazer um Lego. O princípio é sempre o mesmo. Cada peça na sua posição vai fazer com que, o final, a missão seja o quê? A fotografia que está na caixa. Se nós comprarmos uma caixa de um carro do Lego e conseguirmos pôr as peças numa forma que não é indicada, nós não vamos ter um carro. Se calhar vamos ter a nave da Guerra das Estrelas, ainda menos. Se calhar vamos ter uma coisa qualquer um olha e diz, o que é isto? A gente diz, é um carro do Lego. Lamento informar-te, é tudo menos um carro. Nós temos que colocar as peças no lugar certo. Jesus colocou cada peça no lugar certo. A vida de Jesus sabia tudo o que tinha que fazer. E Jesus quer que nós possamos ser essa pessoa que sabe fazer as pecinhas em ordem. Às vezes a gente falha-nos uma peça. É como um puzzle. A gente às vezes anda horas à procura. A gente às vezes anda horas à procura de uma peça que nos falhou. A gente às vezes anda horas a pensar, mas porquê é que eu fiz aquilo que eu não devia ter feito? Só que nós temos uma coisa que os joguinhos do Lego não têm, nem os puzzles.
temos o Espírito Santo a quem podemos pedir perdão, temos o Espírito Santo que nos ajuda a reconciliar. E Jesus tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus? De uma forma muito simples. A missão de Jesus foi entregar-se na cruz por mim e por ti. Só isso. Tudo o resto foram as pecinhas que ele foi construindo para mostrar que havia algo mais do que apenas o dia-a-dia, para mostrar que havia algo mais do que um domínio tirano dos romanos, como já tinha havido da Babilónia anteriormente, e por aí fora. Cada pecinha que Jesus fazia, cada viagem de cidade em cidade, tinha como objetivo chegar ao dia em que Jesus dizia: eu vou à cruz pelo Pedro. Essa era a missão de Jesus. Jesus tinha a missão de forma clara, subir à cruz por nós. Não há um plano B para Jesus. Jesus não foi o plano B de Deus. Jesus foi o plano A de Deus. Já agora, deixa eu fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa que é importante a gente lembrar, que às vezes nós percebemos que nós cristãos, nós crentes, temos essa noção porque ainda não estudámos, porque ainda não alcançámos, e cometemos dois erros às vezes a falar, ou até a orar, que é importante nós desmistificarmos. O primeiro, não houve um plano B de Deus para quando Adão e Eva pecaram. Há um plano A, que é Jesus rejeitar a humanidade. O nosso Deus é omnipresente, é omnisciente, é omnipotente, sabe tudo antes de acontecer, é o que era, o que é e o que há de vir, é o grande eu sou, está acima disso tudo. Portanto, não há planos B para Deus. Quando eu falho e a seguir me reconcilio com Deus, isto não é um plano B. Deus sabia que isso ia acontecer. Dentro do meu livre-arbítrio, que eu agora não vou entrar por aí, mas não há planos B para Deus. Deus é o grande planeador. Amém? Segunda coisa, Adão e Eva não comeram maçãs. Eu sei que a gente às vezes ouve por aí. Nem maçãs, nem bananas, nem peras. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. É só para nós, porque a gente às vezes estamos a falar com alguém lá fora e estamos a chegar numa altura que é o Natal, onde se fala, às vezes, de uma forma errada de Jesus. Porque Jesus não nasceu no dia de Natal. Amém? Mas nós aproveitamos isso para comemorar o nome de Jesus, para levantar o nome de Jesus, para declarar que Jesus é nosso soberano. E as pessoas às vezes falam disto e daquilo, que a gente possa dizer quando alguém diz: porque Adão comeu a maçã? Não, eu como maçã todos os dias, que me faz bem ao estômago. Adão, não é? Coisas que a gente tem que ter. Agora, passando este parênteses. Então, Jesus andava de cidade em cidade a construir as pequeninas peças que o levavam a chegar à missão que era entregar-se na cruz por mim e por ti. Mas Jesus, diz aqui no verso 1, não estava sozinho. Jesus não ia sozinho. Jesus não se metia à estrada e ia até à próxima aldeia ou até à próxima cidade. A Bíblia nos diz, logo no verso 1, que os 12 discípulos iam com ele. Um deles chamava-se Judas. Já ouviram falar? Judas foi um homem que vendeu Jesus. Não vendeu por 39 moedas. Isso foi a justificação que os outros deram para ele ficar feliz com ele próprio. Judas traiu Jesus porque deixou o mal entrar no seu coração. Então, o primeiro ensino que nós tiramos daqui é que Jesus, sabendo que um deles o iria trair, não impediu que andasse com ele. O trigo, quando está junto com o joio, não sei se alguma vez viram no campo, enquanto não cresce, nós não conseguimos perceber o que é o trigo e o que é o joio. Quando cresce e está na altura de apanhar, consegue-se perceber o que é o verdadeiro e o que é o falso, o que é o certo e o que é o errado. É preciso crescimento para nós percebermos quem é que realmente está a juntar e quem é que está para separar. Por isso, se às vezes nós percebermos, mas aquele irmão ou aquela irmã parece que... Vamos dar tempo ao tempo, porque o Senhor Jesus sabe todas as coisas, amém? E nós temos sempre a hipótese de voltar atrás e mudar, amém? Mas voltando aqui ao Senhor Jesus, aqueles 12 discípulos que iam com ele, eles não sabiam qual era a missão de Jesus. Aliás, eles até ao último dia estavam completamente enganados. Eles achavam que Jesus ia depor os romanos, que Jesus ia combater. Não, o reino de Jesus era o reino do Espírito. Portanto, eles até ao último dia não sabiam, até ao dia em que Jesus disse que se entregava na cruz, eles não sabiam qual era a missão de Jesus. Não sabiam se era boa ou se era má. Não sabiam se era interessante ou se não, se era difícil ou fácil. Mas a verdade é que eles iam com ele. Porquê que eles iam com ele? É simples. Porque eles, mesmo sem saberem qual era a sua missão, a sua de Jesus, mesmo sem saberem qual era a sua própria missão, eles sabiam que Jesus era o Mestre.
Eles sabiam que era de Jesus que vinham as palavras de vida eterna. Não era de mais ninguém. Não era do rabino, por muito respeito que eles tivessem por ele. Não era por outro profeta qualquer. Era de Jesus. Então eles queriam estar perto do Mestre, porque quando eles estavam perto do Mestre, eles passavam por experiências que nunca tinham visto, nem ouvido, muito menos vivenciado. E nós, quanto mais perto estamos do Mestre, mais alcançamos coisas. Alcançamos no bom sentido, não estou a falar de... Alcançamos coisas para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, que não poderemos alcançar de outra forma. E é isso que o Senhor hoje nos está a dizer. Eles só souberam qual era a sua missão quando Jesus cumpriu a dele. Agora vê a vantagem que nós temos. Nós já sabemos a missão de Jesus. Foi ir à cruz por mim e por ti. Então eu, mais facilmente, posso andar na minha missão. Já percebi que há uma missão, porque Jesus me dá esse exemplo. Jesus é o nosso exemplo de vida. Então, com base nisso, eu posso começar a orientar a minha vida para andar debaixo dessa missão. Jesus, só depois de se entregar e subir aos céus, é que o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Só nessa altura eles souberam qual era a missão. Só nessa altura Pedro pôde perceber: eu tenho mesmo que ir para os gentios. Eu tenho mesmo que comer as coisas que me disseram que eu não podia comer. Eu tenho mesmo que lavar as mãos com eles. Eu tenho mesmo que me sentar à mesa com eles. Tiveram que mudar os paradigmas todos que eles tinham no seu coração. Como tu e eu, ao longo dos anos, vamos mudando coisas que nos ensinaram. Para podermos cumprir a nossa missão, para podermos andar na nossa pecinha, tivemos que deixar de fazer coisas que nos diziam que era normal. Diziam-nos que era normal mentir. Diziam-nos que era normal sermos espertos, abusados, abusadores, ganhar vantagem. E hoje, com Jesus, nós fomos percebendo que nada disso é certo. Portanto, Pedro teve que deixar de comer coisas, nós temos que deixar de fazer coisas. Para quê? Para podermos avançar para a nossa missão, para podermos avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando eles entenderam a missão de Jesus, quando o Espírito Santo, lá em Jerusalém, como está em Atos, veio sobre a vida deles, eles perceberam que a missão deles não era morrer por nós. A missão deles era levar o Evangelho daquele que morreu por nós a toda a tribo de eliminação. É diferente. E é isso que é. A nossa missão global é essa. Só que nós temos missões e submissões entre nós, na nossa casa, na nossa igreja, que o Senhor nos vai falando e nos vai ensinando. Ninguém tem condições para cumprir a sua missão sem o Espírito Santo. Ninguém. Quem entender que tem uma missão que está fora da parceria com o Espírito Santo, está num caminho próprio. É o 007 da igreja. Está no seu caminho próprio. Ordem para matar, porque a gente mata os outros, não tendo o Espírito Santo connosco. A gente temos os nossos parceiros, perdoem-me a expressão, os nossos bitites, convencidos que sabemos muita coisa, o Espírito Santo não é connosco. E a gente mata. E nem disparamos. Pum, pum, é só com a boca. E matamos. Porque o Espírito Santo não está em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, nós sabemos qual é a nossa missão e conseguimos cumprir. Por isso Jesus foi levado para o deserto 40 dias. Pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que o levou. Foi o Espírito Santo que o levou. E quando Jesus vem de lá, ele vem cheio do Espírito Santo, pronto para começar o seu ministério, pronto para começar as pecinhas para completar a missão. Por isso é importante nós entendermos. Nós só poderemos saber o nosso chamado, só podemos cumprir a nossa missão quando entendermos, temos de ter uma parceria de vida com o Espírito Santo. Quando o entendermos, temos que lhe dar ouvidos. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Hoje estamos exatamente a meio dos nossos 70 dias de jejum e oração. Nem tinha reparado nisso. Hoje terminamos o primeiro ciclo de 5 semanas, ou seja, hoje terminamos 35 dias do nosso tempo de jejum e oração. E eu hoje estou convencido que um dos objetivos deste jejum era aqueles que não sabiam qual era a sua missão, começarem a perceber qual é a sua missão. Hoje consigo perceber isso, não sabia qual era. Sei que o jejum nos está a aproximar do Senhor, claro, a oração está-nos a aproximar do Senhor, está a quebrar coisas em nós, mas hoje tenho essa certeza. Um dos objetivos do jejum é alguns de nós podemos entender qual é a nossa missão e como avançar nessa missão. O verso 2 fala-nos de mulheres que acompanhavam o Senhor de cidade em cidade, de aldeia em aldeia também, como Jesus. Mulheres que diz aqui que tinham sido libertas da opressão das trevas, mulheres que tinham sido curadas de enfermidades, mulheres, umas importantes, que eram esposa de alguém que trabalhava para Herodes, importante, outras mulheres normais, umas mulheres com posses ricas, não é? Que conseguiam trazer provisão para as cruzadas de Jesus, para o ministério de Jesus, outras normais. Profeticamente, a Bíblia, quando fala de mulheres, nos aponta para a Igreja de Jesus. Profeticamente, quando aqui está a dizer que as mulheres iam independentemente de ter os nomes delas, iam de cidade em cidade,
está-nos a falar da Igreja do Senhor Jesus, que é constituída por pessoas de todos os tipos. Tal como estas mulheres, que o Senhor tem o cuidado de dizer o detalhe de cada uma delas, praticamente. Assim é a Igreja do Senhor Jesus. Todos diferentes, todos na mesma unidade. Porquê? Temos a mesma missão. Embora possamos ter submissões diferentes, a missão global que nós temos é ser testemunhas de Jesus. Está lá na grande comissão. Ser testemunhas de Jesus onde quer que a gente esteja. Essa é a nossa missão global. E o que nós entendemos hoje em dia é que a Igreja é constituída por pessoas, uns que são doentes, que ainda não foram curados, outros que eram doentes e que já foram curados. Essa é a Igreja de Jesus. Uns são pessoas que tinham enfermidades que era impossível ter a cura, mas o Senhor fez um milagre e curou essas enfermidades. Outros são pessoas que foram libertas das trevas, outros ainda lutam com o pecado. É a Igreja de Jesus. Uns eram opressos, hoje já estão libertos, outros ainda são oprimidos na sua mente, são oprimidos na sua alma, nas suas emoções, outros ainda lutam muito por isso, outros são usados para contribuir com a Igreja de Jesus, o Reino de Jesus, outros não têm posses, mas quando podem abençoam, dão tudo o que podem, como aquela senhora que o Senhor Jesus diz, aquela viúva que deu as últimas moedas que tinha e que o Senhor aceitou aquilo como algo mais importante do que as riquezas dos ricos. Porquê? Porque ela deu de coração dentro de tudo o que tinha para o Senhor Jesus. E eu não estou a falar disto para tocar nas nossas finanças, não é isso? É para mostrar a importância de nós sabermos o que fazemos e aquilo que somos. E esta é a imagem da Igreja do Senhor Jesus. Não interessa o passado daquelas mulheres, interessa é que todas elas foram mudadas e passaram a seguir Jesus. Todas elas tiveram uma transformação. Inclusive aquelas que trabalhavam para os romanos, mudaram. Inclusive aquelas que tinham vidas que não eram corretas, elas mudaram para seguir Jesus. Assim somos nós. E o que interessa olhar para estas mulheres é perceber que todas elas se posicionaram. Houve um dia que elas disseram, eu a partir de hoje eu me posiciono, eu sigo Jesus e a minha vida é acompanhar Jesus onde quer que ele esteja. E é isso que nós temos que perceber hoje. A partir do momento que elas conheceram Jesus, elas tomaram decisões, tornaram-se outras pessoas e nós temos que perceber isso. Nada, nem ninguém as impedia de seguir Jesus. Pensem bem, com certeza deveria haver alguém que fazia comentários. Oh, lá vão aqueles todos atrás dele. Oh, lá, como hoje fazem comentários connosco. Oh, lá vão aqueles com a Bíblia debaixo do braço. Ah, lá vão aqueles para a igreja. O mundo também não mudou. Aqueles que falam dos que estão a seguir Jesus falam as mesmas coisas ou piores e tentam nos convencer que estamos errados. E elas também, só que elas tiveram que se posicionar. Há um pormenor grande aqui, muito importante. Elas não eram a multidão. É a multidão que diz no último versículo, juntava-se a Jesus para ver. Elas participavam da vida de Jesus. Nós, se formos multidão, vamos ver sempre Jesus a uma grande distância. Se nós seguirmos Jesus, nós vamos estar abraçados com Jesus. É completamente diferente eu saber que há um Jesus do que eu dizer eu sou o amigo de Jesus. Eu sou aquele que sabe que Ele deu a vida por mim. Eu sei que eu me devo abraçar a Ele. E isso é muito importante, porque aquelas mulheres não eram a multidão. Elas, tal como nós hoje a igreja, era alguém que escolheu seguir. Era alguém que escolheu tomar a decisão certa e tomar o posicionamento certo. Então, quando elas perceberam quem era Jesus, elas perceberam que tinham uma missão, que era acompanhar Jesus para o ajudar no que fosse preciso. Então, mais uma vez, a pergunta que o Senhor tem para nós: qual é a tua missão? Qual é a nossa missão? Se aquelas mulheres que representam a Igreja há 2000 anos atrás se posicionaram e foi difícil, o que é que nós hoje estamos à espera para nos posicionarmos? Mesmo que seja difícil, temos que buscar essa missão. Quais são as peças que nós temos que ir montando para que a nossa missão se possa cumprir? Eu atrevo-me a dizer quais são as peças que nós já sabemos que temos que ir montando e fazemos de conta que não vemos para que a missão se cumpra. Quais são as peças que nós vamos adiando de montar, de colocar na posição certa para podermos chegar à missão. Porque às vezes nós até sabemos quais são as peças, mas deixamos para amanhã, que hoje não é tempo. Deixamos para depois da manhã. E a missão está lá, as nossas peças. Como é que nós podemos saber quais são as peças? Porque se calhar alguns de nós não sabemos quais são essas peças. Como é que nós podemos saber quais são essas peças? Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, é aquele que o Senhor Jesus disse: eu vou, mas não vão ficar
órfãos, não vão ficar sós. Esse nos ajuda a saber quais são as peças. Pergunta dos 10 milhões de dólares para o João. Como é que aquelas mulheres que não tinham ainda o Espírito Santo sabiam isso? O Espírito Santo não tinha sido enviado naquela altura. E a Bíblia não nos diz que em nenhuma delas o Senhor orou para que fossem cheias do Espírito Santo. Como é que elas sabiam? A Bíblia não se contradiz. Elas sabiam porque todas foram tocadas por Jesus. A graça de Jesus tocou na vida delas. Jesus fez um pequeno, grande milagre na vida de cada uma delas. E é impossível, como cantámos, entrar no Santo dos Santos e permanecer igual. Então, mesmo sem o Espírito Santo ter sido enviado sobre elas, elas perceberam que alguma coisa tinha que mudar e perceberam essa missão e se posicionaram. Jesus, quando toca às nossas vidas, nós não ficamos iguais. Podemos a seguir decidir voltar para a mesma coisa, mas não ficamos iguais. Jesus toca-nos e tudo muda em nós. Tudo se faz de novo, como aquela música que a gente canta. Quando o Rei chega, tudo se faz de novo. Quando o Rei chega à nossa vida, tudo se faz de novo na nossa vida. E é importante nós percebermos isso, porque aquelas mulheres, mesmo sem estarem cheias do Espírito Santo, mesmo sem serem batizadas no Espírito Santo, estavam sensíveis ao mover de Jesus. Quando Jesus dizia, vamos para aquela cidade, elas não diziam, outra vez, mas eles precisam mesmo. Não, a Bíblia não diz que elas o seguiam. E nós, às vezes, que até somos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos diz, faz isto, a gente põe, será que é mesmo? Será que não é? Às vezes questionamos o Espírito Santo. E então, nós temos que perceber que se aquelas mulheres o seguiam, é um bom exemplo para nós. Deus move-se. Estejamos atentos ou não, Deus move-se e não deixa de mover porque eu estou desatento. Agora, eu posso me mover de acordo com o mover de Deus ou ficar parado ou ir na direção contrária. A decisão é minha, mas o mover de Deus está a acontecer. As coisas que Deus está a fazer continuam a acontecer. Agora, nós podemos alinhar-nos ou não, mas Deus move-se na mesma. Deus não vai parar o mover que tem para esta nação porque eu estou desatento, ou estou com preguiça, ou decidi tirar um ano, não vou dizer sabático, porque se não é da presença de Deus, não é sabático. Um ano, ia dizer uma palavra que não posso, um ano falso, como diz o meu filho, as mentiras falsas. Tiro um ano falso em que digo, eu vou tirar um ano de férias de Deus. Fantástico. A gente às vezes faz isso, tiramos anos, meses, semanas de Deus, porque precisamos descansar de Deus. Pobrezinhos de nós, estamos tão enganados. Mas Deus é o nosso suporte, é aquele que nos dá a força. Mas a verdade é, Deus move-se na mesma, mesmo que eu decida durante um mês não fazer nada para Deus. E se calhar nesse mês Deus levanta um avivamento nesta nação e depois a gente diz, pois é, nem ó nem desó, como eu costumo dizer, vais para o fim da fila porque já perdeste a tua vez. Porque é assim que as coisas funcionam. E nós temos que estar atentos. E é o Espírito Santo quem me ensina a estar atento. E como é que eu sei em que direção avançar? Esta podia ser uma pergunta também dos 5 milhões para o João, mas não é, que esta é mais fácil. Esta é só de 1 milhão. Como é que eu sei em que direção eu devo avançar? O Espírito Santo, como é que eu sei que o que ele me está a dizer é para eu ir ou é para eu não ir? A Bíblia alerta-nos que a direção do Espírito não depende nem da nossa vontade, nem do nosso conhecimento. Depende do Espírito Santo. É como os dons do Espírito Santo. Nós temos estado a falar sobre dons na escola ministerial, no módulo 2. O Espírito Santo ativa os seus dons em quem lhe apraz. Claro, nós temos que orar, temos que buscar, temos que ter uma vida santa, temos que querer a presença de Deus na nossa vida, mas é Ele que distribui. Nós não escolhemos o dom. É Ele que distribui conforme lhe apraz, conforme entende que eu vou ser alguém que vai edificar o corpo com o dom que o Senhor me está a ativar. E o entendimento, quando eu quero começar a discernir tudo o que o Espírito Santo me diz, para eu perceber na minha racionalidade o que eu devo ou não fazer, eu arrisco-me a perder o mover de Deus. E arrisco-me a ser enganado. E a Bíblia fala-nos de algo muito interessante. A Bíblia fala-nos de 2 tipos de vento. O vento do Espírito, que nos impulsiona na direção de Deus, e o vento do mundo, que nos move na direção contrária do que é de Deus. E isto é claríssimo. Eu queria partilhar isso convosco, que há um vento favorável e um vento desfavorável, e nós podemos estar num ou no outro. Qualquer um nos vai empurrar, ou para um lado, ou para o outro. Há pouquinho eu sentia o cheiro e não tinha vento. Não sei se era o Espírito Santo a lembrar-me que eu estou firme no jejum e que quando terminar vou ter uma bela comida à minha espera. Mas a verdade é que há esses 2 ventos. Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João para vos mostrar esse detalhe do vento. João, no capítulo 3, vamos ler o verso 8.
Podemos abrir ou ligar. Eu gosto de ouvir o barulho das páginas, das folhinhas fininhas a rolar de um lado para o outro. Então diz lá assim em João 3, capítulo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? O vento não se vê, certo? A gente não consegue ver o vento. A gente consegue ver o quê? A gente consegue ouvir o vento, não é? Se o vento for muito forte, conseguimos ouvir o vento a bater nas coisas, a passar, principalmente quando for bem forte. Mas quando faz vento, nós sabemos qual é a direção do vento. Se não fizer vento, nós não sabemos. Quando faz vento, nós sabemos. Seja por um cheiro, que chega próximo de nós, seja porque vemos as nuvens no céu a andar super rápido, percebemos qual é a direção do vento, seja porque vemos as folhas a andar. Então, quando chove, nós vemos perfeitamente a direção do vento. É sempre na direção contrária onde a gente tem o guarda-chuva. Se a gente inclina para este lado, o vento vem daquele. Se a gente vira para este, o vento vem do outro. Isto é uma maldição que está sobre a chuva. Quando vem o vento, não há guarda-chuva que aguente. Fora brincadeiras à parte, nós conseguimos perceber pelas coisas que andam no ar, que são empurradas pelo vento, qual é a direção do vento. Este é o vento natural. É o vento que é saudável para a natureza, mas é o vento que é contrário ao vento do Espírito Santo. É o vento que é contrário àquele vento que ouvimos, que é o vento do Espírito. Porque este vento a gente não ouve. Só ouvimos ele a bater nas coisas. O vento do Espírito nós ouvimos. Quando o Espírito Santo se move, nós ouvimos o seu mover. Quando o Espírito Santo se move na nossa vida, se move na igreja, se move numa celebração, se move numa reunião, nós ouvimos o seu mover e percebemos que ele está aí por ali. Quando o louvor está aqui, ouve o vento do Espírito e vai tocar uma música que não tem nada a ver, que não estava planeada, que não estava prevista, que não estava ensaiada, porque ouve o vento do Espírito. E aqui tem que se ouvir muito o vento do Espírito, que é quem está no louvor, que é quem está na palavra, que é quem está a ministrar, porque as coisas às vezes saem completamente fora do que estava planeado e programado, porque o vento do Espírito não se planeia nem se programa. O vento do Espírito, a gente entra nele. Piu! É como o surfista na onda. O surfista não fica na praia. Se ficasse na praia à espera da onda perfeita, que viesse... eu só sei ondas que venham a 90 graus, ou 88, que não sejam... Eu ficava lá a vida toda. Ficava velhinho, cadeira de rodas com a prancha debaixo do braço. O surfista vai para a onda. E o que é que ele faz? Ele anda na onda. E nós temos que aprender a surfar nas ondas do Espírito. Estar sensíveis a esse vento e surfar nas ondas do Espírito, que isso faz toda a diferença. E este vento é o vento que nos pode levar numa direção contrária à direção de Deus. É o vento que nos diz, para não ir à igreja, que eu estou com preguiça. Não é porque eu estou doente ou estou mal, é porque eu tenho preguiça, eu vou ficar em casa a descansar. É o vento que diz que nós não somos capazes de fazer coisas na igreja. É o vento que nos diz que eu faço o que eu quiser e quando eu quiser e que eu domino tudo. Esse é o vento do mundo, é o vento contrário à palavra de Deus. Deixa-me fazer aqui um parênteses, que eu falei de igreja. É importante. Lembrar uma coisa que a gente ensina que é importante. Quais são as 5 prioridades que nós, como cristãos evangélicos, devemos ter na nossa vida? A primeira prioridade é Deus. A segunda prioridade é o nosso cônjuge. A terceira, aos filhos. Mas os filhos, a gente tem aliança com o nosso marido ou com a nossa esposa. Com os filhos não temos aliança. Com os filhos nós somos mordomos dele, mordomos do Senhor Jesus. Os filhos são deles. Depois temos, é difícil agora chegar ao quarto dedo, depois nós temos o sustento, nós temos de trabalhar para comer, a menos que o Senhor nos dê uma provisão que não precisamos de o fazer, e depois nós temos a igreja. Vejam bem, a prioridade é a igreja. Agora, não vir à igreja por preguiça não é negociável. Não vir à igreja para tirar um domingo por mês, para ter um tempo de qualidade em família, passear em família, ir para fora, ter um fim de semana, é fantástico, porque a família foi a primeira instituição que Deus criou, não foi a igreja. E nós temos que saber ter equilíbrio. Nós podemos matar a nossa família na igreja ou podemos trazer vida à nossa família quando estamos na igreja. E nós temos que aprender isso. Agora, nós temos também que saber gerir isto, porque às vezes há pessoas que depois ouvem as 5 prioridades. Eu não posso porque eu sigo as 5 prioridades. A minha pergunta é, e Deus é mesmo a primeira da tua vida? Se é, podes seguir as outras. Se não, desculpem a expressão, é uma balela. É conversa para a gente adormecer. Se eu seguir a primeira, tenho legitimidade para as outras todas. Se eu não sigo a primeira, está tudo como eu quero. Então, isto para dizer o quê?
A igreja é o melhor lugar onde nós podemos estar no mundo. Não há melhor lugar para nós estarmos. Em família, então, ainda melhor. Mas que a gente saiba dosear as coisas para não criar na nossa casa um clima onde não temos tempo para nada, exceto para a igreja. Amém? Que não é isso que o Senhor nos chama para fazer. Mas claro que é importante, super importante a igreja, só para deixar isto claro. Então, este vento, como eu disse, é o vento que nos pode contrariar aquilo que o Senhor fala connosco, contrariar o nosso tempo de jejum, contrariar o nosso tempo de oração, quando nos diz que não vale a pena. Este é o vento que diz que nós somos capazes de gerir a vida que nós queremos e como sempre queremos. Por outro lado, o vento do Espírito é aquele vento que eu não sei de onde vem, nem para onde vai, porque eu não conheço, mas que eu ouço e que eu percebo que me está a levar na direção de Deus. Este vento, ao contrário do outro que me dá preguiça para eu não vir à igreja, é aquele que me diz: estou tão cansado, não dormi nada, mas eu sei que no aprisco é onde o bom pastor vai cuidar de mim. E eu venho à igreja e saio daqui com as forças renovadas. Esse é o vento do Espírito. Esse é o vento que me leva de forma a que eu me possa posicionar. É o vento que me leva não só na direção de Deus, mas que me leva a percorrer o caminho correto e não um caminho de atalhos, onde eu muitas vezes me meto em trabalhos, como diz o ditado. Esse é o vento. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é importante a gente perceber isso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz que o Senhor coloca o seu Espírito Santo em cada um de nós. Amém? E fiquei a pensar uma coisa. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a ficar sensíveis ao vento do Espírito. Até lá nós não conhecíamos. Até lá nós não entendíamos. Até lá nós não entendíamos o posicionamento, às vezes, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Não entendíamos porque ainda não estávamos com essa ligação ao Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, começa a mudar os nossos comportamentos de forma sutil, nós vamos mudando. E cada vez que isso acontece, é porque eu estou sensível ao vento de Deus. Vou-te dizer uma coisa. Cada vez que nós ultrapassamos uma fase em que conquistamos algo de Deus, seja para a nossa vida ministerial, seja para a nossa vida familiar ou até secular, cada vez que eu conquisto algo que eu sei que vem de Deus, levanta-se um vento contrário para me fazer crer que aquilo foi um acidente, um acaso, uma coincidência. Deus não esteve envolvido no negócio e, como tal, eu posso continuar a fazer a minha vida ou até fazer diferente daquilo que fiz até hoje. Esta é a sutileza com que o diabo se move. O diabo não pode colocar nada na nossa mente, o diabo não pode colocar nada no nosso coração. O diabo pode soprar coisas para eu ouvir e pode lançar ventos para que eu decida ir nesse vento. Feliz da vida, até vou a cantarolar. E Jesus cada vez mais longe da minha casa e da minha vida. E nós temos que perceber quando é que há coisas que são os ventos que se levantam para eu me afastar. Todos nós caímos nisso. Ninguém pode dizer: eu estou imune. Imune aqui ao vento, nem à chuva, nem ao sol, não estamos imunes a nada. Nós temos é que estar atentos e despertos e sabermos o quê? Posicionar como aquelas mulheres. Vejam bem, aquelas mulheres tiveram milagres poderosos na vida delas. Todos nós que aqui estamos tivemos milagres poderosos na nossa vida. Mas é fácil, quando conseguimos uma conquista, quando conquistamos algo que orámos durante semanas, meses ou anos, que jejuámos, Deus sabe aquilo que muitos de nós fazemos. E às vezes, quando temos essa conquista, a seguir, relaxamos e lá vem o vento. O vento que nos afasta da conquista. E depois, ao fim de algum tempo, aquela conquista não nos serviu rigorosamente para nada. Porque nós regredimos tudo na nossa vida. E esse vento, muitas vezes, é forte o suficiente para atrasar a minha caminhada. Não sei se, naturalmente falando, já alguém aqui apanhou aquelas ventanias muito fortes. A gente tenta andar, não é? E parece o Michael Jackson a dançar, não é? Não saímos do mesmo sítio, parece o moonwalk. O vento vem e a gente não sai do mesmo sítio, ficamos exatamente na mesma. E não precisamos treinar como ele. Porquê? Porque o vento é forte, o vento consegue nos empurrar. E este vento do Espírito não nos empurra fisicamente, mas empurra-nos espiritualmente. Perdão, este vento do mundo, este vento contrário, empurra-nos espiritualmente e nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. E estamos a ver a missão ali, vimos as pecinhas que fomos fazendo e nós vamos ficando cada vez mais longe. E pior do que isso, perdemos o nosso posicionamento e colocamos em causa no nosso coração a missão que Deus nos deu. Será que vale a pena? Será que não vale? Ou seja, é muito fácil. Por isso é que a Bíblia nos diz para nós deixarmos o Senhor trazer à memória o que nos dá esperança. É o melhor antídoto que nós temos quando este vento vem,
é nós lembrarmos. Por isso é que a gratidão é algo poderoso. Lembrarmos daquilo que Deus já fez. Que é impossível a gente enrolar-se no vento se nos lembrarmos do que Deus já fez. Não interessa o que eu fiz, não interessa a cambalhota que eu dei, não interessa o buraco onde eu tropecei. Não. Interessa o que é que Deus já fez por mim. Então, vento, vai para lá. Eu vou continuar a posicionar. E isto é algo que nós, como igreja, é mais fácil do que sozinhos. Porquê? Porque nós nos suportamos uns aos outros. Vocês já viram? Todos nós já vimos com certeza quando há aquelas chuvadas intensas, não é? Que há inundações, ninguém consegue atravessar uma rua sozinho. Se atravessar, não é? Atravessa aqui em Corroios, quando aparece em Sesimbra. Vai lá ter. O que é que as pessoas fazem para atravessar a rua? Dão as mãos umas às outras, suportam-se umas às outras. Se até o mundo faz isso, nós, igrejas, temos que o fazer. É quando nós não estamos bem, temos que pedir ajuda ao irmão do lado. É quando nós não estamos bem, temos que pedir ajuda à irmã do lado. É quando nós não estamos bem, que estamos a perceber que o vento nos está a querer pegar a jeito, que nós temos que nos posicionar e pedir ajuda. Ajuda em oração, ajuda exatamente fortalecer no braço, ajuda para estar junto. Porquê? Porque o inimigo perde a sua força quando a igreja está junta. Quando a igreja se posiciona, nos ajuda a nos posicionarmos. E aquelas mulheres estavam bem posicionadas. Independentemente daquilo que lhes diziam, independentemente das coisas que lhes atiravam em cara, elas não se deixaram atrapalhar pelos ventos contrários que iam levantando. E nós, às vezes, temos que perceber que este vento tenta-nos desanimar, tenta-nos lembrar de situações que já passámos, tenta-nos lembrar de erros que já fizemos, para nos fazer com que a nossa alma se sinta diminuída. Porque a nossa alma que para nós ninguém nos ouve, é uma fracota. Não é? A nossa alma tanto está num dia a rir e a bater palmas, como está no outro a chorar. O nosso espírito está firme, mas a nossa alma anda um pouquinho ao sabor do vento. Então que a gente possa andar muito no vento do espírito, para que a nossa alma não ande no vento contrário. E nós temos de ter esse posicionamento. E muitas vezes, esse vento contrário tenta-nos convencer até de alguma coisa. É que não fazes falta nenhuma ao reino de Deus. Tu até atrapalhas. Tu de vez em quando fazes isso que não deves. Tu de vez em quando até atrapalhas. E nós vamos convencendo-nos na nossa mente humilde que realmente estamos a atrapalhar o reino de Deus e não nos posicionamos para a missão. Quando o vento sabe que nós, se ficarmos firmes, nós somos os primeiros a ajudar outros a entender o vento do Espírito para não se deixarem enrolar. Então, o nosso posicionamento é algo poderoso. Então, deixa-me dizer-te uma coisa. Deixa Deus dizer-te uma coisa hoje. Se tu sentes de alguma forma que não és importante para Deus, se sentes que as pecinhas que tens construído e que estás a construir não são importantes para o reino de Deus, se achas que não vale a pena cada peça que tu fizeste em amor, em choro, em jejum, em oração, em renúncia, se achas que essas peças não são importantes, Deus hoje te diz que todas elas foram construídas porque Ele te deu essa ordem. Deus te diz que cada pecinha que tu fizeste, por mais humilde que seja, foi porque Ele colocou essa graça na tua mão, esse favor na tua boca, nos teus pés, no teu corpo, independentemente das limitações que possas ter, e que essas pecinhas estão a ser montadas para chegares à tua missão. Não te deixes ser enrolado ou enrolada nesse vento contrário. Não deixes que venham essas coisas à tua mente através do vento. Eu não valho nada, eu não sou capaz, eu já fiz isto ontem, semana passada voltei a fazer asneira. Não interessa. A peça está mal posta. Faz como o oleiro faz, quebra o vaso e faz de novo. Deixa que o Espírito Santo te quebre e te faça de novo. Deixa que o Espírito Santo entre no teu coração e diga: tira daí isso que não presta para nada, e deixa-me entrar e fazer de novo. Que é isso que Deus quer fazer hoje. É nos posicionar para nós sabermos como podemos alinhar na missão que Ele tem para nós. Não ficarmos de fora. Pensa assim, pensa a frustração que qualquer um de nós terá quando chegarmos aos 120 anos. A gente vai ter uma vida longa, não é? E percebermos que a missão estava tão perto e que nós nunca lá chegámos porque nos pusemos com coisinhas. Ficaram tristes, não querem chegar aos 120 anos? Com saúde, alegria, força e vigor do Senhor, não é? Todos aqui já em cadeirinha de rodas, com os nossos filhos a empurrarem-nos, a levarem-nos para o café, não é? Mas fortes, com força e vigor. Josué, quando foi para alcançar a terra prometida, já tinha uma idade bem avançada, não é? Tinha mais de 80 anos. Ele disse: eu como-os que nem pão. Eu, na altura, não via placas. Portanto, ele sabia, e o pão não era molinho como é hoje. Ele sabia que é Deus a dar-me força, então venham eles que eu trinco-os a todos. E a gente trinca-os a todos também, irmãos. Se o vento tiver o vento do Espírito e nós enrolados, no bom sentido, no vento do Espírito, não há cá conversas. Não há cá, problema de expressão, pompa malucos. Não pode haver. Não podemos permitir isso. Temos que estar
posicionados, alinhados naquilo que Deus tem para nós, porque senão não nos afastamos da glória de Deus, afastamos-nos da missão de Deus. E é aquilo que tu já conquistaste. Deixa-me dizer-te uma coisa. O que tu conquistaste é tão precioso que o diabo está preocupado com isso. Tu podes achar que não vale nada. O que tu já conquistaste para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, podes achar que não é nada. Há milhões de famílias aí fora que davam uma vida para ter isso que tu já conquistaste. Há gente que matava para ter isso que cada um de nós já conquistou. E se tu pensas que isso não é importante, o diabo não sabe o futuro, mas está cá há muitos anos. Já viu que as pequenas conquistas que se mantêm firmes levam a que ele perca as chaves da casinha dele, como já perdeu uma vez. Leva aquilo. Ele seja um imperador sem império. Tristeza. O nosso rei é um rei que tem um reino. Ele é um imperador que não tem império. Não tem as chaves da sua casa. Eu tenho as chaves da minha, tenho as chaves da tua. Ele não tem. Portanto, cada vez que eu consigo fazer uma pecinha, ele fica lá a morder-se e a dizer: ele não faz ideia onde é que isto o poderá levar. Mas eu já vi muitos. Então ele tenta lançar esse vento para te mostrar que tu não vales a pena, para te mostrar que tu não vales rigorosamente nada. Amém? Podemos ficar de pé, eu estou quase a terminar. Antes de terminar, antes de orar, queria lembrar uma coisa. Queria lembrar que nesta casa, na arca, na casa de Deus, que é a arca, o altar está sempre aberto, mesmo que eu não o diga, para nós virmos adorar, para nós virmos receber, para nós virmos ser ministrados. E se de alguma forma esta ministração te mostrou que tu podes estar a ser enrolado no vento, que não é o vento do Espírito, é o vento que é contrário, tu possas vir ao altar, falar com o Senhor, entregar esse tempo ao Senhor. Antes de terminar, deixa-me falar-te uma coisa que tem tudo a ver com isto, para nos mostrar a importância que Jesus tem na nossa vida. O Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava no meio de dois criminosos. O Senhor Jesus foi tratado como um criminoso, não o sendo. Ele estava no meio de dois criminosos, estava entre dois criminosos. Um dos criminosos zombava de Jesus. O outro criminoso foi o primeiro homem a chegar ao céu. Depois de Jesus, foi o primeiro homem a chegar ao céu. Ele não frequentava uma igreja. Ele nunca foi batizado. Ele não entregava ofertas. Não entregava dízimos. Ele nunca leu as Escrituras. Nunca leu, se calhar até leu a Torá, mas não faço ideia. Não era um homem que vivia debaixo da direção das Escrituras. Mas a verdade é que ele teve um posicionamento. Ele entendeu que o homem que estava ali era o Messias. Ele entendeu que o homem que estava ali era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Era o pão que vem do céu, não o maná que os avós, que os bisavós, que os tetravós dele comiam, mas era o maná vivo que traz vida. Era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E como ele se posicionou e entendeu o vento que estava a soprar ali do meio, não da ponta, o Senhor Jesus lhe disse: ainda hoje estarás comigo. Então, nós não precisamos de pensar naquilo que fizemos de errado, aquele criminoso. Os romanos só crucificavam criminosos graves. Não interessa o que ele fez de grave, interessa o posicionamento que ele teve. Não interessa se tu pensas que já caíste no vento, que já caíste no buraco. O que interessa é a missão que Deus tem para ti e o posicionamento que tu podes fazer. O outro criminoso andou no vento contrário, morreu na cruz. Que andou no vento de Jesus, morreu, mas foi para o céu. Não estou com isto a dizer que o nosso objetivo é só o céu. O nosso objetivo é chegar à missão. Então, se tu sentes que ainda não te sabes posicionar, se sabes que hoje não é o dia de posicionar, pede ao Senhor agora, quando nós vamos orar, para te posicionar. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que haja um posicionamento, Senhor, de cada um.
cada um saiba não só discernir, não só distinguir os ventos, não só distinguir o vento que é contrário, não só distinguir o vento que ele não consegue perceber, mas que o está a impulsionar na direção certa. Mas eu oro, Senhor, para que cada um se possa hoje posicionar, independentemente do problema que teve no passado, como aquelas mulheres. Oh, Deus, opressão, doenças, enfermidades, pecados gravíssimos, Senhor. Mas um dia houve um toque na vida delas e elas se posicionaram. Então eu oro, Senhor, todos nós já fomos tocados por Ti, Senhor Jesus. Que hoje possa haver esse posicionamento. Eu oro, Senhor, para que as nossas almas se aquietem e o nosso espírito possa comandar as nossas almas. Que a nossa visão seja uma visão do alto e não uma visão do mundo. Que a nossa audição seja para ouvir o que o Espírito Santo fala connosco e não para ouvir as impurezas que o mundo tem por aí. Que da nossa boca saiam palavras que transmitem a vida que o Senhor tem para cada um de nós, para os outros que nos conhecem. Que hoje, Deus, ao posicionar-nos aqui, cada um de nós, possam vir vestes novas sobre cada um. Possa as vestes de saco e cinza hoje sejam deitadas fora no nome de Jesus. E vestes novas, vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de adoração possam vir sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a construir algo diferente a partir de hoje. Ajuda-nos a posicionar, ajuda-nos a que não haja vergonha pelo que fizemos de errado, mas que haja ousadia e intrepidez para avançar no certo, para avançar para aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Santo és Tu, Senhor. Ajuda-nos a viver a Tua santidade. Ajuda-nos a que a beleza da Tua santidade se reflita na nossa vida. Contagia-nos, Senhor, com a Tua santidade. Enche-nos, Senhor, do Teu amor. Enche-nos da Tua paz. Essa paz maravilhosa que excede todo o entendimento. E hoje dou um comando na autoridade do nome de Jesus. Todo o peso do passado saia da vida de cada um dos meus irmãos agora no nome de Jesus. Todo o peso do pecado, todo o peso da decisão errada, todo o peso do buraco onde nos metemos, todo o tropeço que algum dia nós fizemos, que hoje seja retirado pelo Espírito Santo de Deus vivo, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, posicionados para alcançar a missão. Cada peça que nós temos a construir não é deitada fora. Tudo aquilo que o inimigo possa ter dito, que fizemos e que não valia a pena, que fizeste e que não valia a pena, cada vez que ele te soprou ao teu ouvido que és imprestável, cada vez que ele soprou ao teu ouvido que atrapalhas os outros, cada vez que ele soprou ao teu ouvido que contigo não se pode contar, hoje que essas palavras sejam apagadas da tua alma, que isso não deixe nenhuma raiz crescer aí, nenhuma raiz, nenhuma ferida, mas pelo contrário, possa vir esse bálsamo maravilhoso que Jesus tem para cada um de nós, te mostrando quão importante tu és no seu reino, quão importante tu és naquilo que Ele quer fazer nesta nação e nas nações da terra, quão importante é a tua missão. Por isso o cão te quer afastar dela. Posiciona-te hoje. Se tiveres que vir ao altar para ser ministrado enquanto o louvor nos ministra, venha ao altar sem medo, sem temor, sem vergonha. Eu oro por ti. Mas entrega hoje a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Esquece o passado e posiciona-te no nome de Jesus.